Vicente Melo, que é CEO da Aecon. Muito obrigado, Vicente. Tudo bem? Tudo bem. E o professor Fernando Landgraf, que é professor titular da Escola Politécnica, para falar conosco. O cacique Cristiano Quirandiju, que estaria conosco hoje também, ele pede desculpas, ele teve uma situação em Peruíbe com uma comunidade ali que ele precisava resolver. Eu aproveito para mencionar que amanhã nós teremos em continuidade a essa semana que nós estamos tendo aqui, nós teremos uma apresentação da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, que será aqui no Centro Cultural Camargo Guarnieri, a partir das 15 horas, e será a apresentação de uma animação indígena, que foi feito com nossos colaboradores indígenas também, de uma lenda indígena, uma animação feita utilizando a inteligência artificial e com uma composição original da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. Então, vocês que estão conosco estão convidadíssimos para estar lá, os ingressos estão esgotados, mas vocês estão contemplados, tá bem? Então, estejam lá conosco amanhã. Então, por favor, Vicente, você gostaria de começar? Para a gente não ter assim uma ordem só da casa. Não, posso começar. Por favor, porque agora você já é da casa também. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Como é que eu seleciono? Eu preparei alguns slides aqui. Tá. Você coloca em modo apresentação, por favor? Bom, quem é a Aecon? A Aecon é uma empresa americana de engenharia, tá? Então, a gente atua eminentemente na área de infraestrutura, né? Então, não somos detentores de processos, como, por exemplo, a POIRE, né? Ou KBR, né? Na indústria petroquímica, tá? Bom, é uma empresa que tem um pouco mais de 125 anos e foi ao longo da sua trajetória se amalgamando com outras empresas, comprando, fazendo fusões, até chegar no dia de hoje, a empresa número 291 da Fortune 500, e hoje é a maior empresa de engenharia do mundo. A gente tem um pouco mais de 57 mil engenheiros no mundo, tá? Eu sou o presidente da Aecon aqui no Brasil e eu globalmente lidero uma prática na área de mineração, tá? A Aecon tem um histórico bastante relevante de tratar problemas complexos, tá? Então, aqui tem alguns, né? Então, desde a resposta imediata e a reconstrução depois do ataque terrorista de 11 de setembro, né? A gente teve pessoas da Aecon que assim, foram resgatar vítimas, né? No World Trade Center ou no Pentágono, né? A gente trabalha com o governo da Arábia Saudita na implementação da Visão 2030 que eles criaram, do qual aquela cidade chamada Neom é uma delas, tal do The Wall, que, assim, para mim é a coisa mais inimaginável que eu já vi na minha vida, entendeu? É uma parede de 500 metros de altura por 80 metros de largura que está sendo construída no meio do deserto, que vai ter 160 quilômetros de extensão, né? A gente descomissiona usina nuclear, atua em vários desastres, né, no mundo, e aqui no Brasil a gente atua talvez nos maiores, nos dois mais complexos casos que a gente tem no Brasil de respostas a desastres, recuperações, remediações e atendimento, que são as rupturas das duas barragens de rejeito que ocorreram em Minas Gerais, tá? Bom, a gente tem N prêmios, reconhecimentos e rankings aí na Engineering News, New Record no mundo, tá? Então, isso é um pouco. Eu nunca pensei que minerais críticos ia virar sexy, né? Nunca. Né? E aí é impressionante como a gente parece que descobriu isso faz 2 semanas, né? Mas isso é meio sui generis, né? Porque sob uma determinada ótica, o maior pedido de compra que as
sociedade mundial emitiu foi quando ela assinou o Acordo de Paris lá em 2015. Né? Então, no momento que a gente assumiu coletivamente que a gente restringiria as nossas emissões e a gente restringiria o aumento de temperatura a 1,5 graus, a sociedade emitiu um pedido de compra atrelado à necessidade de eletrificar uma série de processos industriais e de processos produtivos. Tá? E todos esses processos, né, toda esta eletrificação, essa economia de baixo carbono, ela é mineral intensiva, e daí que vem os tais minerais críticos, né, que são utilizados em diversas soluções, né, da bateria do carro, né, ao aerofólio de geração eólica, aos painéis solares e assim por diante. Tá? Aqui a gente tem, né, um pouco dos diferentes usos de alguns, né, desses minerais críticos, né, cobalto, cobre, grafite, lítio, platina, irídio, manganês, níquel, que não são as tais terras raras. Né? Minerais críticos são um grupo, né, de elementos, né, da tabela periódica, e as chamadas terras raras são outros, né, elementos na tabela periódica. Tá? Para outras aplicações, algumas delas conjuntas. Tá? Para que a gente consiga, né, num cenário de 1,5 graus, atingir essas metas, né, a demanda por praticamente todos esses minerais críticos, elas aumentam tremendamente. Né? Então, cobre a gente está falando de entre 67% e 133%, dependendo de quem projeta. Aqui a gente está usando dados da Agência Internacional de Energia. Né? Níquel, né, um pouco mais, lítio, bastante mais, cobalto, nedínio e assim por diante. Tá? Existe um estudo feito, encomendado ali, devia ser não 2235, mas 2035, né, encomendado pelo ICMM, que é a entidade que congrega as principais mineradoras do mundo, de que para atender esta nova demanda, né, de minerais críticos, a gente deve precisar alguma coisa na faixa de umas 350 novas minas no mundo como um todo nos próximos 10 anos. Tá? O que é interessante, né, se a gente analisar o que a China fez nessas últimas décadas. Né? A China entendeu, né, muito antes do que o resto do mundo, como esses elementos eles iriam se tornar críticos, olhando a mineração como uma cadeia de valor. Né? A gente tem lá as reservas no upstream, a gente tem todo o beneficiamento, o refino e a transformação dos minerais críticos nos diferentes subprodutos, né, que depois vão ser utilizados na produção de bateria, na produção de ímãs e assim por diante. Tá? Então, naquele gráfico ali, a gente tem, na parte da esquerda, o que é a representatividade que a China tem no upstream dessa cadeia, ou seja, quais reservas minerárias são de propriedade de empresas chinesas. Tá? E a gente vê ali que os números eles são modestos, né? 13%, 8% em alguns casos. O que a China entendeu é que, enquanto o mundo se desindustrializava nas últimas décadas, né, e eles assumiam, e a China assumia um papel de virar a indústria do mundo, né, seja da blusinha, né, até o eletrólise, né, existiam cadeias de valor extremamente estratégicas que foram negligenciadas, né, e não se deu a importância. Né. Por uma coisa, a gente terceirizar, como foi feito, produção de roupa, produção de determinados elementos que são commodities e não são estratégicos. Mas a gente fez isso na sociedade, né, ocidental, fez isso de maneira assim, indiscriminada para tudo. E eles montaram uma indústria que domina o processamento e o refino de todos os minerais críticos. Então eles refinam, né, de 70% para cima, e alguns desses minerais eles dominam 100% da cadeia. Né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, uma planta que produz terras raras em Goiás, que os acionistas são americanos, são 3 fundos de investimento americanos, tá? Que manda os big bags para a China, né? Porque a gente não tem capacidade de refino no Brasil, e esse material é refinado na China, e aí ele entra no controle de embargo que a China acabou de impor
que é assim, você não vai me vender o chip da NVIDIA mais novo? Ótimo, ninguém vai ter, nem você nem eu, porque sem o elemento A, o B e o C, você não produz, eu não tenho, então a gente está na mesma situação. Tá? Então, é importante a gente entender essa cadeia de valor de maneira integrada, né, como um todo. Né? É interessante a gente olhar que assim, tanto o Brasil como a América do Sul tem condição de desempenhar um papel super relevante nessa cadeia, né? Seja no upstream ou seja na metalurgia e no beneficiamento. Assim, nós temos reservas, algumas das reservas dos minerais críticos, né, as maiores reservas estão no Brasil e na América Latina, né? Chile e Peru, por exemplo, são os 2 maiores produtores de cobre do mundo, né? Nós temos o beneficiamento desses materiais requer energia elétrica de forma bastante intensiva, tá? Nós temos marcos regulatórios interessantes e a gente tem um elemento adicional, né? Várias das grandes cadeias de suprimento do mundo, não só de mineração, elas foram estabelecidas nas últimas décadas conectando o leste e o oeste. E essas são cadeias longas do ponto de vista de distância e são cadeias complexas do ponto de vista dos riscos, né? Do ponto de vista, você tem que passar pelo canal A, você tem que passar pelo estreito B ou pelo canal C, você atravessa o mundo, então elas trazem riscos logísticos e de supply chain inerentes como um todo. Reestabelecer essas cadeias de suprimento, conectando o norte e o sul, traz benefícios de distância, benefícios de modal, né? E diminuição de riscos, e traz mais resiliência para essas cadeias. Quando a gente vai para terras raras, a gente está falando de um outro universo, né, em comparação com os minerais críticos. São 17 elementos, né? Os pesados e os leves, né? Eles não são raros, né? Na ótica de o quão abundante a gente encontra eles, né, na geologia. Eles são eles são mais abundantes, por exemplo, do que platina, do que ouro, do que diamante, né? O que acontece é que eles são extremamente difíceis de serem extraídos. Né? A dificuldade, o que torna eles raros, é que o processo de extração é muito difícil, requer muita energia, são processos químicos bastante complexos e ele é extremamente poluente. Né? E foi por isso que esta indústria, como outras indústrias poluidoras, foram, né, terceirizadas para a China. E a China, nesse caso, né, domina esta cadeia como um todo. Tá? A demanda por esses elementos, né, ela tem, os volumes são pequenos porque eles são utilizados em baixas quantidades, mas a utilização deles em ligas com outros metais traz propriedades novas para esses metais, permitindo, por exemplo, a miniaturização de ímãs de alta potência, que são absolutamente críticos para todas as soluções de defesa, né? Permitindo a melhoria ou trazer propriedades, né, de luminescência e transporte de luz, que aumenta a capacidade das fibras ópticas. Né? Então, apesar da baixa quantidade do ponto de vista de toneladas, são produtos de valor agregado muito alto, né, e que movimentam uma quantidade de material, vamos colocar assim, né, muito grande. Né? Uma das piadas que a gente faz na mineração é que a mineradora, na verdade, produz rejeito. Né? O subproduto é o minério. Né? Quando a gente faz por balanço de massa, essa é a conta. Tá? Né? E tem diferentes análises, essa é uma análise do Departamento de Energia dos Estados Unidos, que procura atrelar qual é o risco de supply chain de diferentes elementos como um todo, tá? E a importância do elemento como um todo. Então a gente vê que tem vários elementos que são de alta importância e que tem um risco de suprimento bastante elevado, olhando como um todo. Tá? E isso tem gerado essa discussão que a gente acompanha agora, né, no Jornal Nacional, no Jornal da CNN, né, na Globo News, no UOL, no G1, né, no centro das atenções, né, seja na discussão entre os Estados Unidos e a China, né, seja na discussão
dos Estados Unidos com a Ucrânia, né? E mais recentemente, né, na discussão também dos Estados Unidos com o Brasil como um todo, tá? Né, alguns desses elementos, o Brasil tem reservas bastante interessantes e relevantes. O grande fator nesse caso é a etapa do midstream da cadeia de como beneficiá-los, aonde beneficiá-los e como fazer, tá? Nós fizemos um trabalho, tá, para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, dentro de um programa chamado PGI, tá? PGI é uma iniciativa assinada na reunião do G7 em 2022, tá? Que constituiu um fundo de 620 bilhões de dólares, né, com recursos dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos países do G7, para criar uma alternativa à nova rota chinesa, né? Então, a China foi dominando essas cadeias, se aproximando de países, né, e fazendo acordos no sentido de, olha, eu desenvolvo essa mina, eu faço um investimento nela, eu construo a ferrovia, eu construo o porto, e com isso eu trago empresas como um todo, né? E durante as décadas, né, que países em desenvolvimento tiveram dificuldade ou não conseguiam acessar esse tipo de capital de longo prazo vindo de outras alternativas, a gente vai ver, por exemplo, que assim, a maior parte das minas na África hoje são chinesas, né? Ou infraestruturas críticas em vários países, como, por exemplo, o porto recém-inaugurado no Peru é chinês. Então o G7 entendeu que isso trazia um risco para as grandes cadeias de suprimento globais e criou esta iniciativa para poder passar a oferecer, né, para diferentes países do mundo uma alternativa, né, ao formato chinês, tá? E nós fomos contratados, né, a ICO foi contratada nos Estados Unidos há 2 anos para trabalhar para o PGI e identificar grandes corredores econômicos no mundo inteiro, né? Na África, na América Latina, assim, no Sudeste Asiático, né? E como desenvolver esses corredores ao redor de minerais críticos, terras raras, digitalização, telecomunicações, segurança alimentícia, tá? Então a gente usou uma ferramenta, a gente está vendo algumas imagens, uma ferramenta de, né, inteligência geoespacial que integra múltiplas bases de dados oficiais, né, e extrai atributos, né? Então nesse caso aqui o que a gente está vendo é o mapa do Brasil vis-à-vis todos os direitos minerários emitidos pela Agência Nacional de Mineração, né? Sejam eles de minerais críticos, sejam eles de outros minerais. Então a gente tem o polígono, a região, a quantidade, o estado e assim por diante, tá? Aí a gente consegue fazer a mesma análise, né, começando a trazer elementos assim, qual é a dificuldade ou o risco do ponto de vista de licenciamento ambiental desses direitos minerários, né? De pouco uso do ponto de vista efetivo, né, entendendo demanda, como é que eu atendo demanda, né, é o caso de, por exemplo, um direito minerário adjacente a uma unidade de conservação ou uma terra indígena, né, porque vai ser muito difícil licenciar nesse caso, tá? A gente precisa também, né, de infraestrutura logística de transporte, pelos seus diferentes modais, né? Então, essa malha, como é que ela se conecta como um todo, né? Portos, né, e estruturas de modal nessa condição, de forma a conseguir identificar, né, num universo muito grande de possibilidades, quais são os corredores econômicos, né, mais efetivos para receberem investimentos como um todo, tá? Então, eu queria passar um pouco sobre isso, né, de maneira rápida. Obrigado. Muito bem.
Então agora eu estou aguardando eles ali abrirem a minha apresentação sobre terras raras especificamente, isso, oportunidades e desafios. Então vamos lá. Já tive uma bela introdução, então vai simplificar a minha vida aqui. Deixa eu ver para quem que eu tenho que apertar aqui. Para baixo. Ó. As terras raras, todo mundo sabe quais são essas daí, aquela linhazinha ali da tabela periódica que a gente chama de leves ao lado esquerdo e pesadas do lado direito. A grande aplicação das terras raras, como já foi comentado aqui, são os ímãs, né? Tem outras aplicações, mas a maior parte do valor associado, tanto valor econômico quanto valor estratégico, trata-se dos ímãs de terras raras. E hoje, né, em 2025, 90% da produção dos ímãs se dá na China, 9% no Japão e 1% em pequenas indústrias aqui e ali. Então aconteceu exatamente o que você comentou, desse domínio. A China fez esse trabalho, né, planejou isso da década de 80 até hoje, planejou e realizou esse plano. É impressionante o que foi feito. É curioso que eles dominam 90% da produção de ímãs, apesar de dominar apenas 60% da mineração. A China tem bastante terra rara, por isso que eles apostaram nesse assunto lá em 1980. Eles sabiam que eles tinham reservas grandes, mas eles executaram esse plano e avançaram. Então eles têm 60% das reservas, essa parte laranja aí, mas o refino eles têm 80%. Então eles estão recebendo matéria, né, de terras raras, o que a gente chama de concentrado de terras raras de muitos lugares, inclusive, como já foi comentado, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma grande mina de terras raras, né, a Mountain Pass, que produziu nos últimos 4 anos 40 mil toneladas por ano. Vamos dar um número, que isso é importante. Essa mineração toda, esse primeiro círculo da esquerda, nós estamos falando de 400 mil toneladas por ano. As estimativas variam, mas esse é um bom número, 400 mil toneladas por ano. E os Estados Unidos produziam, nos últimos 4 anos, 45 mil anualmente. Então, é uma fração grande. E, como já foi dito, como eles não têm, até esse momento, uma unidade de refino, essa mina estava exportando para a China esse material até 2025. Em 2025, eles pararam de exportar, por razões que a gente sabe quais são. O terceiro maior, aquela fatia verde, azul da pizza, da produção mineira, é a Austrália. A Austrália hoje é um grande player nessa área, porque eles estão acoplados com, olha do lado direito ali, no refino, a Malásia é um grande refinador. Então, na verdade, é uma ponte. O minério sai da Austrália, vai para a Malásia ser refinado e vai para o Japão fazer aqueles 10% de ímãs que o Japão tem. Então, tem este canal que está aberto. Os outros países todos que mineram, por exemplo, Myanmar, Filipinas, etc., todo mundo está vendendo para a China, né? Até o Brasil, né? O pouquinho que o Brasil produziu pela primeira vez, depois de décadas, né? Produziu este ano, em 2025, exportou em fevereiro e não exportou mais, porque aquela empresa americana, né, por alguma razão, decidiu interromper a exportação para a China que eles faziam. Mas quem compra, né? Então, quem compra terras raras, na minha tela fica diferente, mas o que vocês estão vendo ali, está vendo que a grande perspectiva de crescimento é uma faixinha laranja que está ali? Isso é a hipótese de crescimento entre 2020 e 2030 para o power drive dos carros elétricos, né? É aquela laranja crescendo. As outras estão mais ou menos constantes, como vocês podem ver. Então, a expectativa de crescimento até 2030 é basicamente o crescimento associado com
os carros elétricos, né? Isso é a grande expectativa. Mas, o que acontece? Por que não veio? E isso é um nicho de mercado. Nós estamos falando em termos de ímãs, né? Nós estamos falando em 2020 de 120 mil toneladas por ano. Se você supuser um valor médio de $100 o quilo, dá 12 bilhões por ano em 2020. Isso é um pequeno negócio, né? Se for comparar com a indústria automobilística, ela vale quanto ali? 3 trilhões em 2024, certo? Para 75 milhões de veículos. E o PIB do planeta é de 110 trilhões em 2025. Então, é uma coisa pequenininha, né? É um nicho de mercado, mas ele é relevante. Mas então, se ele é pequeno, por que tanta conversa? A principal é militar, né? As terras raras são usadas nos motores elétricos de submarinos, mísseis, aviões, drones, e a China domina os 90% que eu já falei. Então, imagina, né, a Força Aérea Americana como deve estar preocupada. Outra é a questão, a estratégia de futuro, quer dizer, se esses ímãs são usados em coisas tão fundamentais como a redução do CO2 e do aquecimento global, então os carros elétricos e os geradores eólicos, que são consumidores de ímãs, são muito importantes. O Brasil tem essa, né, a coisa aqui esquentou muito quando veio essa notícia de que nós temos a segunda maior reserva de terras raras do planeta, e junto com toda essa excitação vem todas as críticas que a gente tem históricas, né, a um país de vira-latas como nós somos, tal. Então, será que nós vamos exportar esse minério e não vamos agregar valor nenhum? Tem toda essa coisa em discussão, e que repercutiu, por exemplo, ontem, esse nosso cartunista importantíssimo, que é a Laerte. A Laerte fez uma das tiras na Folha de São Paulo, falava assim: do que eu tenho medo? Eu tenho medo de coisas caras e de terras raras. Olha onde foi parar a terra rara, né? Até no cartoon por aqui. Tem uma coisa importante das terras raras, quer dizer, os Estados Unidos, essa mina americana é enorme, produz uma grande quantidade, mas ela tem várias terras raras, mas ela não tem um tal de disprósio. E por que esse disprósio é tão importante? Então, o professor Cardoso aqui sabe bem disso, quer dizer, os motores, né, dos carros elétricos, eu pergunto isso para os meus alunos, né? Se você for comprar um carro elétrico, qual é a primeira pergunta que você vai fazer, né, se você quer comprar? Você vai perguntar da autonomia, claro. E a autonomia tem a ver com o peso do veículo. Quanto mais pesado o veículo, pior a autonomia. Então, eu quero um carro leve, portanto, eu quero um motor pequeno. Quando eu faço um motor pequeno, a temperatura sobe. Esse é um grande problema. Então, essa figurinha aqui está mostrando, está vendo ali a primeira curvinha número 1, que cai rapidamente, é o ímã sem disprósio, o ímã com 0% de disprósio. Você vai adicionando disprósio, aquela curvinha vai se movendo para a esquerda. Aquilo ali é a resistência à desmagnetização do ímã. Então, se eu quero um ímã que funcione em alta temperatura, ele tem que resistir à desmagnetização. E a adição do disprósio é a solução. Pois bem, o nosso minério, o que a gente tem descoberto nos últimos anos, ele tem um teor mais alto de disprósio. Então, é isso que está gerando uma certa excitação, gerou com essa última, a China está sempre provocando, né? E aí nessa última provocação, semana passada, as ações das empresas, das mineradoras que não estão nem operando ainda, né, subiram 25%, certo? Só porque a China falou não entrego mais, então as ações na Austrália da Viridis e da Meteoric, que são mineradoras que serão constituídas em Poços de Caldas, já subiu um montão. Nós temos terras raras em muitos lugares do Brasil, como vocês estão vendo por ali, mas
a excitação toda, ultimamente, estava sendo em torno de Poços de Caldas. Até que na semana passada, olha, nem está nesse mapa, hein? Não tem nada da Bahia, como vocês estão vendo ali, ó. Não tem nada da Bahia. E a semana passada, a Rare Earth, como é que é? Brazilian Rare Earth anunciou a venda de uma enorme potencial de terras raras para a França. E tem todo um novo fuzuê por aí acontecendo. Me ensinaram que todas essas são mineradoras que não estão operando ainda, certo? É gente que descobriu que ali tem terra rara e se alguém me der mais 200 milhões de dólares, eu vou fazer uma mina ali, né? Então, eu aprendi que essas são chamadas de junior miners, né? São empresas que estão no mercado catando dinheiro para criar mineração. E aí a piada que eu ouvi é que uma junior miner é um buraco no chão e um mentiroso do lado. Então, eu espero que essa da Bahia não seja uma mentira, né? Alguém sabe quanto tempo demora entre descoberta e entrega? A média no mundo. Mais de 10 anos, menos de 10 anos? Mais que 20, menos que 20? Mais que 20. 21 anos. É a média entre descoberta a entrega mundial. A Lynas é 15 anos, eu acho, né? A Lynas surge em 2010, mais ou menos, que é australiana. Mas é isso aí. Então, quer dizer, vai muito dinheiro e muito tempo até isso virar alguma coisa, né? O Brasil, então, tem vários são vários minérios diferentes de terras raras, mas o que está causando grande interesse é desse do lado direito, as argilas iônicas. Por quê? Porque as argilas iônicas, as outras ali do lado, elas já foram fáceis de ser extraídas, né? Quando, por exemplo, na praia ali em Cumuruxatiba, né? Quem já foi para Cumuruxatiba, a praia é escurona ali, e se você vier com um ímã ali na praia, você puxa umas magnéticas. Eu trabalho com materiais magnéticos, então eu ando com ímã sempre. Então fui lá catar umas magnetitas que tem lá e a monazita estava lá naquela praia. Quer dizer, por dezenas de anos, o Brasil forneceu, foi a maior fonte de terras raras do planeta, até 1940, mais ou menos, lá nas areias monazíticas, né? Se vocês lembram esse nome, era famoso lá, Areia Negra. Mas hoje em dia aquilo já não é mais viável economicamente e o minério é mais complicado de extrair, é difícil de extrair, como ele comentou. Mas as argilas iônicas não são tão difíceis. Isso até causou o grande impacto ambiental na China. Foi justamente quando descobriram essas argilas iônicas e descobriram que se o cara vinha com um balde cheio de água salgada e jogava na terra e coletava embaixo, assim, ele coletava terras raras, litros de água contendo terras raras, e isso então causava um baita impacto ambiental, porque era uma quantidade de sal sendo jogada na terra, e nós brasileiros aprendemos que, lembra, a casa do Tiradentes foi salgada para nunca mais nascer coisa nenhuma ali. Então, esse sal que chegava na terra era um desastre ali naquele lugar, e esse litro de água cheia de aguardente era contrabandeado da China. Então, por volta de 2010, 30% das terras raras do planeta eram contrabandeadas da China, extraídas a partir dessas terras raras, e saía lá pelo sul da China, né? O governo chinês percebeu isso naturalmente, agiu fortemente, tanto contendo o impacto ambiental, quanto contendo esse contrabando. Então, e nós temos, né, essa argila. Então, a argila, vocês estão vendo umas plaquinhas aí nessa imagem. Então, essas plaquinhas, elas adsorvem terras raras.
A adsorção é uma coisa de baixa ligação química, ela fica só grudada, atraída ionicamente, mas está só atraída ionicamente. Por isso que a água salgada troca, né? O sódio da água salgada gruda na argila e a solução da água salgada leva embora as terras raras. Então isso é potencialmente muito mais fácil. Potencialmente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, é a nossa grande esperança, pelo menos até a semana passada, antes da Brazilian Rare Earth aparecer. E por que ele não vem? Por que não vem? Ah, puxa vida. Pulou rapidamente, obrigado. Isso. Então, já contei toda essa história, não preciso mais contar isso aqui. Hoje em dia, então, nós temos a mineração Serra Verde, lá em Goiás, a única já em operação, como já mencionamos. Tem dois projetos em Poços de Caldas, Meteoric e Virides, um projeto pertinho lá daquela Serra Verde, que é a Carina, e agora surgiu a Brazilian Rare Earth, que é a novo grande frisson aí. Para a gente ir do minério até o ímã, são várias etapas, né? Eu tenho que minerar e depois concentrar, porque a argila iônica, de cada tonelada de minério que eu retirar de lá, eu só vou conseguir tirar 1 quilo de terra rara. Ele falou disso, né? A mineração é um grande produtor de rejeito, né? Aqui, aí nas argila iônica, isso é patente. E essas duas operações são feitas pela mineradora, porque, naturalmente, não tem cabimento você pensar em exportar essa 1 tonelada para em algum outro lugar fazer a concentração. Então, todo mundo faz a concentração do lado da mina. Então, nós temos uma operação de mineração e uma operação industrial, que é a concentração das terras raras ali, na mineração. O próximo slide vai dizer, mas eu não vou passar, é que isso aqui vale $5 o quilo hoje em dia. A segunda etapa é separar, é o refino, é a separação das terras raras. Porque quando eu retiro lá o concentrado, está saindo todo mundo, os 17 elementos estão juntos. E eu só quero o neodímio e o disprósio. Os outros 15 eu não estou interessado. Então, eu preciso de uma operação de separação. E aí é que entra o valor dessa coisa. Enquanto o concentrado vale $5 o quilo, o óxido de neodímio vale 60. Certo? Então, é aqui que agrega muito valor, certo? Aqui agrega muito valor. Depois dessa separação do refino, né, a gente vai para produzir a liga, que é usada para o ímã, que é uma liga neodímio ferro-boro. Então, tem várias operações metalúrgicas importantes para lá, no final, fabricar o ímã, né? Então, eu tenho, né, todos os projetos em andamento no Brasil hoje têm por objetivo a exportação do concentrado, né? É isso que os projetos todos têm. A Brazilian Rare Earth fala umas coisas, no discurso dela, no site da empresa para os acionistas, na semana passada, a conversa é muito misturada. Sabe assim, porque nós vamos trazer um refino de terras raras para o Brasil, mas nós vamos começar exportando um concentrado de neodímio e praseodímio. Isso não existe, né? Quer dizer, o concentrado é tudo misturado. Para ter praseodímio e neodímio, tudo já fez uma separação. Então eu não estou entendendo muito bem, pode ser conversa de jornalista explicando, né? Um jornalista brasileiro chamou o disprósio de diáporo, uma coisa assim, hoje. Mas, enfim, então, nós estamos nesse ponto, estamos exportando o concentrado de terras raras. E aí, quer dizer, para agregar mais valor, só se a gente investir numa fábrica de separação. O CETEM, o Instituto de Pesquisas, né, de Tecnologia Mineral no Rio de Janeiro, desenvolve essa tecnologia há décadas, né, trabalha com isso há décadas. Mas estamos longe, né, de chegar perto de, podemos dizer assim, não, nós temos a tecnologia para instalar.
Então, qual é a situação? Nós temos vários projetos de mineração. Nós temos projetos de tamanho típico, 5.000 toneladas de concentrado. Lembra que o mercado mundial é 400.000. Então, nós temos vários projetos de 5.000. Quase todas afirmam que tem a argila iônica como seu minério. Nós temos indicação de teores relativamente altos das pesadas, do disprósio, né, que a gente quer. E, além disso, a argila iônica diz que ela tem baixo nível de radioatividade, que é um problema. Você precisa tirar o radioativo, você não pode exportar um concentrado que tenha radioatividade. Isso é controlado no porto, não pode. Então, isso seria uma vantagem dessas argilas iônicas. O BNDES está interessado em incentivar empresas de refino. Existe demanda na Europa por todas as terras raras. Existe uma demanda americana pelas terras raras pesadas. Então, tudo isso é força motriz para a gente ter alguma coisa a mais aqui no Brasil. Mas nós temos incertezas críticas, né? As mineradoras são todas de controle estrangeiro. Elas podem não querer vender o concentrado para uma refinadora brasileira, seja por valor, por razão política. Então, isso é um problema. Existem centenas de projetos de mineração de terra rara pelo mundo afora. É irritante você ficar acompanhando pelo Google. Eu tenho o alerta do Google para Rare Earth. Isso, né? Diariamente eu recebo 10 notícias de projeto na Malásia, novo projeto na Austrália. Parece que todo mundo quer vender terra rara hoje, não é só o Brasil. Esse é um problema para nós, né? Qual a fração do custo de descarte no refino, né? Como é que a gente reduz o impacto ambiental? Se nós não queremos ter um impacto ambiental importante, isso vai impactar no custo. E aí, isso impacta na nossa competitividade. A gente desconhece hoje, bom, vocês devem saber, mas a gente desconhece o OPEX e o CAPEX de uma planta de refino daquele tamanho, 5.000 toneladas que seja. A gente sabe o valor, eu já ouvi muitos valores, mas tipicamente para 5.000 toneladas seria 500 milhões de dólares, né? Então, é uma certa grana, não é muito, mas é uma certa grana. Nós não temos no Brasil um conhecimento prático da tecnologia de refino. Esse conhecimento hoje está concentrado na China por motivos óbvios. Eles aqui concentram. Então, eles seguramente avançaram nessa tecnologia quando o resto do mundo abandonou, né? Por outro lado, existe dificuldade em refinar concentrado de diferentes minas. Então, nós vamos ter que, se a gente quiser ter um refino no Brasil, nós vamos acoplar com qual mineração? Mas o pior, quem vai comprar? Certo? Quer dizer, vamos colocar um refino aqui, vamos produzir o óxido de neodímio. Quem vai comprar? O óxido de neodímio só serve para fazer ímã. 90% dos ímãs são fabricados na China, né? O governo americano está bancando umas 4 fábricas de ímã nos Estados Unidos, cada uma de 1.000 toneladas por ano. Então, aqueles 40.000 que os Estados Unidos produzem atendem à demanda americana. Então, tem lugar para nós nisso aqui? Como vai ser isso? Ou seja, a incerteza aqui é grande. Certo? É bastante grande. Então, existe uma oportunidade, mas existe uma incerteza enorme, né? Ainda mais com essa história de que uma mineração demora 10, 20 anos para virar comercial, né? Como é que isso vai acontecer? Esse pessoal da Brazilian Rare Earth diz que em 2 anos, em Camaçari, estarão produzindo terras raras. Quanto a gente aposta nisso? Mais de 1 centavo? Outro dia eu tive uma reunião com um cliente que recebeu um parecer do consultor dele que eles iam licenciar uma planta de 300 megawatts. Isso é um investimento de mais ou menos $1 bilhão para produzir amônia verde, né? Nós estamos falando de uma planta química, né, que produz explosivo. E que esse ia ser um licenciamento municipal numa LASE que ia sair em 10 meses. Dá para ouvir de tudo, né?
Então, quer dizer, é isso que... Só que, então, será que é o caso de fazer uma Terras Raras Brás? Mas o perigo é esse, quer dizer, é possível fazer uma Terras Raras Brás, certo? Só que o problema é aquele, vai vender para quem? Né? O mercado brasileiro de ímãs, hoje, é de 1.000 toneladas por ano, é a WEG. Quem consome ímã no Brasil é a WEG. O resto, né, é só no varejo. Né? Então, mas, a gente tem exemplos de sucesso da intervenção estatal. Né? Embraer, Petrobras e Vale foram grandes aventuras de sucesso. Então, por onde nós vamos? Né? Já comentei aqui, não vou... mas sim, então, a Europa talvez seja um bom parceiro. Certo? Porque não tem... Foi inaugurada uma nova fábrica de ímãs o mês passado, na Estônia, e a Vakuumschmelze tem uma pequena fábrica na Alemanha, e a Europa precisa de ímãs também. Estamos falando aí de um mercado de talvez 20.000 toneladas por ano para atender a automobilística deles. Então, uma conexão europeia poderia viabilizar. Então, isso que a Brazilian Rare Earth está anunciando, é realmente um canal interessante. Ou então o Japão, porque a Lynas informou no final do ano, lá, a CEO da Lynas, ela falou assim, se a Malásia continuar colocando problema na nossa planta na Malásia, eu fecho a Malásia e vou abrir nos Estados Unidos. Porque tem, né, a produção da terra rara lá na Malásia está dando problema. Então, se eles fizerem isso, o Japão vai ficar sem terra rara. Opa, nossa chance, certo? Então, talvez, né? Então, se a gente pudesse procurar a tal da JOGMEC, que é uma agência japonesa de mineração, seria uma alternativa, né? O Brasil tem investido, né, nesse assunto. Investimento, eu estou falando assim na ciência e tecnologia, né? Então, a FAPESP, o CNPq e a CAPES apoiaram o INCT Pátria por 6 anos, o FINEP apoiou um projeto de parceria Brasil-Alemanha, projeto Regina, o BNDES, junto com a Embrapi e a FAPESP, apoiaram um projeto da WEG e da CBMM com o IPT e com a Federal de Santa Catarina. Foi aprovado um novo INCT de terras raras no ano passado, foi aprovado o programa Mover, aprovou um projeto de 70 milhões de reais para tocar para frente esse projeto LabFab ITR em Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. Então, o governo tem investido, né? Mas isso, para dar certo, depende da iniciativa privada. Então, a gente tem mineração com alto potencial, temos usuários finais importantes como a WEG, temos competência e potencial para estabelecer uma fábrica de ímã no Brasil, mas falta a separação. Se não tiver separação de terras raras do Brasil, nada vai acontecer. Então, seria interessante que o governo americano apoiasse uma joint venture de separação de terras raras no Brasil. Seria. Será que isso vai parar na mesa Lula-Trump? Veremos. É isso que eu tinha para falar. Muito bem, muito bem. Vou abrir... Gabriel. Opa, eu tenho uma pergunta, acho que é mais para a Eiko, né? Qual que é a chance real, assim, de então a gente abrir uma empresa nacional, seja por investimento do governo, então uma estatal, ou até mesmo investidores brasileiros de capital privado? Qual que é a chance? Isso realmente existe? É só um sonho, né? Ou tudo isso faz sentido? E eu imagino que a resposta seja que não vai se acontecer, mas eu também quero saber quais são os benefícios da gente trazer empresas internacionais para minerarem e refinarem aqui, ou se o Brasil acaba só perdendo e ganhando muito pouco e o dinheiro vai todo para fora. Então, acho que a resposta para a primeira pergunta, ela é, assim, independente do tempo que demora, né? Esses são projetos de longo prazo e o fundamental para que eles consigam nascer é que o investimento, o perfil do investidor, né,
esteja atrelado com esse tipo de investimento. Então, a resposta direta para o primeiro ponto, sim, vale a pena, né? Então, assim, 2 anos atrás eu fui convidado para dar uma palestra na Arábia Saudita e lá tinha um brasileiro que eu conhecia de outras datas e ele não é terras raras, ele tem uma mineração de lítio, né? Com operação e reservas já confirmadas ali no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e com reservas indicadas, né, numa serra que fica na região nordeste, ali no Brasil, que é uma nova área que se encontrou lítio, né, aquela região que você tem um pedaço no Piauí, um pedaço que depois pega o sertão do Nordeste, tá? Eles estavam no momento de 6 lavras, 2 com reservas já confirmadas e 4 com indicativos. Então eles estavam numa fase super junior mining, né? E eles receberam um investimento de um grupo de investidores canadenses. O Canadá é muito ativo nessa área de junior mining. Talvez seja dos países todos o mais bem estruturado para oferecer capital para esta primeira etapa, tá? Eles receberam um investimento de 12 milhões de dólares para concluir o plano de exploração, né, como um todo. E naquele momento, isso são 2 anos atrás, né, o plano deles era concluir exploração e ter reserva na próxima etapa, né, porque primeiro você tem indicativo, depois você confirma a reserva, depois você tem confirmação de potencial econômico. Nesse momento, né, é quando o CAPEX sobe violentamente, né? Nessa fase aqui, né, é a menor fase de CAPEX, mas é a fase de maior risco como um todo, né? Então, a relação ela é mais ou menos o seguinte, né? Você investe um investimento para você chegar numa reserva economicamente confirmada, auditada, com os padrões globais, né, com atestação, ele é de uns 10 milhões de dólares. Se você atinge essa etapa, aquele ativo passa a valer 150, 200 milhões de dólares naquele momento. E é onde, daí você começa, não, agora eu preciso de uma planta, e aí o CAPEX sobe, e aí você não está nem fazendo, você nem começou o licenciamento ambiental. Aí você vai começar projeto de engenharia, estudo ambiental, licenciamento ambiental, você tem mais uma tabela pela frente. Então, o fundamental nesses projetos de longo prazo é você ter a estrutura de capital adequada, tá? E o que a gente começa a ver agora para alguns desses elementos, né? Porque como é que você incentiva alguém privado a tomar um risco desse tamanho? Começam a surgir discussões, principalmente motivadas pela Inglaterra, pela Comunidade Econômica Europeia e pelos Estados Unidos, da assinatura de contratos de longo prazo, dizendo, olha, se você vier a produzir, eu não sei se você vai produzir, se você vier a produzir, eu pago este preço, neste valor, e eu estou disposto a adiantar um pedaço desse contrato a risco meu comprador, para garantir que esta oferta vai aparecer, né, como um todo, né? Então, porque tem tem um uso específico hoje, né? Mas quando a gente começa a conversar, por exemplo, né, e o que vai ser a computação quântica daqui a algumas décadas, né? Que outros materiais vão ser necessários, né? Para alguns desses a gente não tem resposta, né? E em muitos casos, né, existem hipóteses, né, de que outras aplicações para esses elementos de terras raras vão ser desenvolvidas na medida que esta economia mais digitalizada e mais eletrificada for surgindo. Então tem um certo elemento aqui, lá da década de 60, né, a gente viu, se a gente pegar o que era o consumo de petróleo lá na década de 60, ele era muito menor que hoje, né? E a quantidade de investimento, né, que foi feito na indústria petrolífera, né, para assegurar reservas e dominar reservas, né, na expectativa de que aquele produto ia ser fundamental por décadas, olhando, né,
o desenvolvimento econômico, e naquele momento aquela hipótese acabou se mostrando, né, verdadeira, né, como um todo. Então tem muita discussão neste mesmo sentido aqui hoje, de, poxa, né, como é que a gente assegura o controle desta reserva? Eu talvez não vá precisar usar ela, mas controlar a reserva traz um elemento de segurança nacional. Se este material for estratégico para outros usos, ele está sob o domínio de um país, de uma região e assim por diante. Gostaria de trazer uma... Só um comentáriozinho em cima disso. É que o... Take your time. Eu fiquei... Não, vai. Take your time. Vai voltar, né? Vai voltar. Cai o sistema. Vai voltar daqui a pouco. Tá bom. Você lembrou? Não, vai. Sendo esse um fórum de sustentabilidade, inovação e peace engineering, essa temática de sustentabilidade, né, em peace engineering com foco tão grande no ser humano, no meio ambiente. Ontem nós tivemos aqui um painel sobre data centers, falando não se pode imaginar data centers no futuro sem terras raras e tudo isso. Por tudo que foi falado aqui, esse não é um processo que está focando, olhando muito para o ser humano, para o meio ambiente, não parece ser um processo de fácil manutenção sob aspectos de sustentabilidade. Gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre essa temática. Como que isso, nos dias que vivemos hoje, e cada vez mais nos anos vindouros, como que isso pode ser contornado? O que eu ia falar, você falou. Eu não sabia o que gostar. Vou querer assistir ao de ontem, porque para mim é uma surpresa ouvir dizer que a nuvem é em cima de disco rígido. E disco rígido tem ímã. É um baita de um ímã lá dentro. Então, eu não entendo por quê. Por que não é solid state? Mas já várias fontes me garantiram. Então, quer dizer, entender que tem terras raras na nuvem também é uma surpresa. Agora... Então, acho que essa é uma colocação interessante, professor. Tem uma iniciativa, né, que ela é pública, né, e ela foi criada por um grupo de investidores que chama mining2030.org. Tá? É uma iniciativa de 85 investidores que juntos têm 17 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Quem lidera essa iniciativa é o Fundo de Pensão da Igreja da Inglaterra, né, o The Church of England, Pension Board. Tá? E essa iniciativa trabalha ou representa um grupo bem maior de investidores que se congrega num nome chamado PRI, que chama Principles for Responsible Investment, que é um braço da ONU, né? Então é PRI.UN, né? Que é uma iniciativa criada pela ONU há muito tempo, no sentido de como investimento responsável pode ser um promotor de paz, de sustentabilidade, de inclusão, de desenvolvimento social e de compartilhamento. Tá? O que é interessante é que estes investidores, né, então, no PRI, você tem investidores que juntos, né, tem uma quantidade de dinheiro que eu nem sabia que existia, né, porque juntos eles administram 128 trilhões de dólares de ativo. Tá? Esses investidores estão em todas as cadeias de valor. Eles são dos acionistas da BHP, a Apple, a Tesla, né, a Monsanto, a Bayer, a GE, a Airbus, a Boeing, como um todo. Então, eles estão em todas as cadeias. Tá? E eles entenderam que esta economia de baixo carbono, que a gente precisa caminhar para ela, né, ela é uma economia que ela é dependente de mineração, porque todas as soluções tecnológicas de baixo carbono são minerais intensivas. Né? Então, se a gente imaginar que nós vamos eletrificar os processos produtivos, né? Então nós vamos precisar de linha de transmissão. Se a gente não tiver cobre, não tem linha de transmissão. Se a gente não tiver aço, a gente não faz a torre que a linha de transmissão passa. Né? Então, não tem caminho, né,
e foi por isso que essa comissão foi criada, ao net zero que não passe por minerar mais. Tá? Aí a questão vem, bom, mas como é que a gente minera de uma maneira diferente? De uma maneira que não deixe legado negativo e deixe legados positivos. Tá? Em 3 semanas, né, aqui em São Paulo, do dia 4 ao dia 6 de novembro, ocorre a conferência anual que o PRI faz, uma vez por ano o PRI se encontra fisicamente. Ano passado foi em Toronto, esse ano é em São Paulo. Tá? Chama PRI in Person. Vai ser aqui em São Paulo, lá no AMB. E um dos temas centrais do PRI esse ano é mineração. Porque esta comissão vai apresentar uma proposta de uma visão nova para a mineração, do que os investidores, né, querem e estão dispostos a fazer para construir uma mineração que promova paz, né, que assim, compartilhe desenvolvimento, que lide com legados do passado, que são, né, bastante graves como um todo, né, porque essa indústria, né, por incrível que pareça, ela tem 2 métricas que são muito relevantes. Né? Direta e indiretamente, 45% daquele PIB, né, que o professor colocou, passa pela mineração. Né? Então, ou a mineração está naquela cadeia de valor, ou seja, sem ela não tem iPhone, não tem carro, não tem, né, essa poltrona, né? Ou está na própria mineração. Então, se a gente imaginar que daqueles 110 trilhões de dólares anuais, que é o PIB do mundo, né, 45% direto ou indiretamente envolve a indústria da mineração, a gente tem que conseguir trabalhar, fazer com que essa indústria mude. Né? E para 81 países do mundo, que representam metade da população mundial, mineração é a principal indústria desses países. Né? Então, assim, é um tema que está super na pauta. Né? No dia 5, na sessão plenária do PRI, vai ser apresentada essa proposta. E, assim, eu posso antecipar que é uma proposta, assim, extremamente transformacional e geracional. Tá? Né? E ocorre durante a Semana São Paulo... Isso, exatamente. Aí depois os mesmos investidores seguem pela Pracop e assim por diante, entendeu? Bom, professor... Mudar um pouco do tipo de terras raras. Falar sobre urânio. Né? Nós estamos sentindo aí, pelo menos nos artigos que estão correndo, tá, um avanço, uma retomada da energia nuclear para a geração de energia. Isso vai necessitar de urânio. Como que é a posição nossa, brasileira, né, dessa questão? Nós temos, de fato, tudo isso de urânio que falo, somos, de fato, o país o maior produtor de urânio do mundo? Como que, de fato... Qual é a realidade? Porque primeiro, antes de você responder, eu quero deixar claro que essa foi uma das palestras que eu mais aprendi. Eu confesso que eu vou revê-la na gravação aí, porque de fato foi enriquecedora. Então, queria ter a sua opinião sobre isso. Então, o Brasil tem reservas importantes de urânio, né? Apesar de hoje a gente não ter uma mina operacional. A gente já teve uma mina operacional, né, em Minas Gerais. Essa mina tem ainda reservas importantes. Ela tem um legado muito ruim, né, de contaminação e de passivos assim, bastante complexos, tá? Não endereçados. Né? Há uma discussão muito grande de que a aquisição que acho que uma mineradora chinesa fez em Pitinga, né, lá no norte, que é uma mineração de estanho, né, na verdade é por conta da reserva de urânio que existe lá e da reserva de terras raras que existe lá, né, apesar de não serem exploradas. Mas tem bastante discussão que aquele foi um investimento estratégico feito nos chineses nesse sentido. Tá? Existe sim uma grande retomada, né? Acho que assim, geração elétrica nuclear vive 2 mundos, né? Então tem um mundo de entender que aquelas grandes centrais elas vão seguir um caminho de gradativamente serem descomissionadas como um todo, tá?
e que tecnologias que até muito recentemente só tinham aplicação militar, que são as centrais nucleares de pequeno porte, que são as que abastecem submarinos, porta-aviões, né? Aqui, esta tecnologia, com mudanças para que elas mantessem de maneira classificada, né, o uso militar ou os requisitos militares de performance, poderiam ser aplicadas de maneira civil, né, e que essas centrais não teriam os mesmos riscos, né, ou os passivos das grandes centrais. Então, existe uma grande corrente nisso. E existem vários professores e institutos de bastante renome que entendem que é muito difícil um caminho para o net zero que não envolva esta retomada de geração nuclear de pequeno porte. Por um motivo muito simples, né? As grandes fontes de energia renovável, que são econômicas hoje, como eólica e solar, elas são intermitentes, né? Então a gente precisa adicionar base no sistema. Porque se a gente não adicionar base, o preço, a gente não consegue dar preço de futuro, entendeu? Ou o capex é muito alto para você conseguir garantir que na intermitência o firme, né, pega, né, um monte de bateria, né? Pega o caso de Belo Monte, né? Belo Monte tem 12 GB instalado, né? Para produzir menos que 4, né? Por conta, é uma usina de fio d'água, então ela tem uma intermitência, numa determinada época do ano ela produz cheio, nas outras ela produz 200 megas, entendeu? Né? Então, na hora que você faz o custo do capex vis-à-vis o output, é questionável, né? Então, como é que você traz base? E a grande fonte de base de energia no mundo é térmica, e é térmica a carvão ou gás natural, né? Então, como é que a gente substitui essa base? Né? Porque a base é o que garante o preço, estabelece a oferta como um todo. Então, tem muitas pessoas que defendem que há um papel como um todo, tá? Então, acho que é uma discussão super assim, contemporânea que não tem caminhos, né? Agora, tem elementos interessantes, né? Então, a gente trabalhou num projeto, né, para religar, né, Three Mile Island, né? Por quê? Porque um dos grandes hyperscalers assinou um contrato, né, de fornecimento dedicado de 1,5 gigawatt de energia para alimentar um data center. Um data center. Né, um data center a ser construído com foco em inteligência artificial. Tá? Então, a fonte de energia que eles conseguiram estabelecer é essa. A gente está trabalhando neste processo, que é recomissionar essa usina nuclear para ela ser fonte, e aí eles vão operar durante 30 anos, fornecendo energia para esse único data center de um hyperscaler, entendeu? Né? É uma coisa super inovadora, ninguém conseguia ver isso 4 anos atrás. Nós vamos religar uma usina nuclear para atender um data center, não existia essa conversa, né? E hoje, né, os data centers médios são data centers de 200 a 600 megas, que são os data centers de tráfego local. Quando você vai para os data centers de AI, nós estamos falando de 1 giga, 1 giga e meio, 2, entendeu? Né? E aí o capex desses projetos é assim, só a parte física, né? Um data center de 1 giga e meio só na parte física e utilidades são uns 15 bilhões de dólares. Né? E normalmente isso é 10% do capex total, que o resto é equipamento. Então você está falando que um negócio custa 150 bilhões de dólares para fazer. Né? E esses são os data centers que, assim, come bancada de computador, assim, que nem fogo no mato seco com o ChatGPT. Tem um caso interessante, tem um fundo de investimento brasileiro que era dono de um investimento em data center super bom no Brasil. Ganharam muito dinheiro no Brasil. E eles desinvestiram desse investimento e realizaram um caminhão de resultado. 2 semanas depois foi anunciado o ChatGPT, foi lançado o ChatGPT. Eles estão voltando esse ano para o mercado. Mas e o DeepSeek? Não está 10% a menos? Vamos ver. Bom. Muito obrigado por
essa grande colaboração que deram aqui ao fórum.